mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém? Amém. Quero parabenizar todas as mães nessa noite, a cada uma que está aqui, já saudando a igreja com a paz do Senhor. E eu creio que Deus tem vitória para nós aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor já tem falado. Esse último hino que as irmãs louvaram aqui foi um hino profético, confirmou a mensagem que o Senhor vem me entregando há muito tempo atrás. Então, meus amados, como o pastor falou, fique com teus ouvidos atentos, porque o Senhor ainda tem muito para fazer aqui nesta noite. E em todo o culto nós já podemos ouvir profecias, nós podemos ouvir a palavra do Senhor, a voz de Deus falando com a sua igreja. Então continue com os teus ouvidos bem abertos, ouvindo aquilo que o Senhor tem para ti nessa noite, porque Ele tem milagre neste lugar. Amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Nelly, ao meu esposo que está sempre me acompanhando, a minha filha. E eu sou grata a Deus nesse dia maravilhoso. Sou mãe com muito orgulho. Tenho 2 filhos maravilhosos que o Senhor me concedeu, promessa de Deus, e eu tenho certeza que tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Já que os irmãos estão em pé, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. Até eu quase que eu ia dizer para o meu esposo pregar hoje. Eu disse, quando eu vinha no carro, eu disse, tu quer pregar no meu lugar? Eu disse, não, tu prega. Vamos pregar, prega no meu lugar. Não, tu prega. Mas então, vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. No livro de Mateus, capítulo 14, o versículo 22. Palavra bem conhecida dos irmãos. Estava ali meditando, procurei uma outra palavra para poder trazer nessa noite. É culto do Dia das Mães, é um culto de libertação, um culto de cura. E eu creio que Deus tem milagres através da palavra do Senhor, porque Ele que opera. Não, nós aqui estamos apenas como instrumento nas mãos do Senhor, né? Ele ainda continua fazendo a sua obra. Todos encontraram, amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogava-lhe que ao menos que pudessem tocar a orla de sua veste. E todos os que o tocavam ficavam sãos. Amém? Amém. Nessa noite,
toque na orla de Jesus. Nessa noite, faça aquilo que Pedro disse: ande pelo mar, mas não duvide, acredite apenas. Amém? Pode tomar o teu assento, adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós olhamos para essa ordem, que Jesus agora ele dá uma ordem aos seus discípulos. Aqui nós vamos ver antecipadamente que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Só que quando nós olhamos para essa multiplicação dos pães e dos peixes, nós vamos ver uma parte que a palavra do Senhor vai dizer que os seus discípulos endureceram o seu coração. Que eles não entendiam, eles estavam andando com o mestre, eles viam os milagres que o mestre operava, eles viam o cego enxergando, eles viam o surdo ouvindo, paralíticos andando, coxos, eles viram vários milagres, a ressurreição, eles presenciaram muitos milagres onde Jesus passava e os milagres aconteciam. E agora aqui nós vamos ver um grande milagre. A multiplicação dos pães e dos peixes por uma grande multidão de homens e mulheres e crianças. Só que mesmo assim, Jesus fazendo todo esse milagre, os discípulos estando junto com eles, caminhando junto com ele, servindo a Jesus, eles ainda não acreditavam que ele era o Messias, aquele que Deus havia enviado para salvar a minha e a tua vida, para pagar um preço de cruz pela minha e pela tua alma, para hoje nós estarmos dentro da casa do Senhor e podemos considerar que somos livres, porque aquele que está livre, aquele que está longe do pecado, aquele que está na presença do Senhor, aquele que foi lavado e remido no seu sangue, aquele que um dia se curvou aos pés de Jesus, pode dizer: eu sou livre, eu sou livre. Porque irmã? Porque Jesus pagou um alto preço de cruz pela minha e pela tua vida. Você está aqui não foi porque você quis vir, mas sim o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite, porque Ele tem uma palavra ao teu coração. Ele quer te libertar, Ele quer te restaurar, Ele quer te restituir, Ele quer te tirar do lamaçal do pecado, Ele quer dar vida nova, Ele quer dar veste nova, quer dar calçado, Ele quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. Por isso Ele te trouxe aqui nesta noite. Aleluia. Esses homens, esses discípulos que acompanhavam Jesus, eles eram pescadores e eles conheciam o mar. Só que agora Jesus, ele despede a multidão, e enquanto ele despede a multidão, ele faz um pedido, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele diz: olha, vocês agora entrem no barco. E Jesus então vai subir ao monte para orar, porque ele mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele tinha necessidade de orar, ele tinha necessidade de buscar. O que é isso, irmã? É que ele precisava estar revestido todo o tempo. Ele estava mostrando para nós que estamos hoje aqui nessa noite, que para vencer as lutas da vida, para vencer os obstáculos, para vencer as barreiras, para vencer os gigantes, para vencer as afrontas do inimigo, nós temos que estar em oração, sim, constante oração, buscando a presença do Senhor o tempo inteiro, buscando Ele sem cessar. E agora nós vamos ver então que Jesus dá uma ordem. E quando Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, Ele está fazendo uma promessa. Ele está dizendo: olha, entre no barco e vamos para o outro lado da margem. Aqui Jesus está dizendo: entre no barco e vamos para o outro lado da margem. Porque lá no outro lado da margem havia alguém que estava esperando por eles. Mas o que eu quero falar nessa noite, meus amados, que esses homens, sendo discípulos e conhecedores do mar, eles não foram, vamos dizer assim, Jesus não deu, não deu o livramento deles passarem por aquela tempestade. Porque quando nós olhamos esse mar de Genezaré, esse mar da Galileia, ele era um mar
era na verdade um lago, e ele era de 14 metros de largura, com 21 de comprimento. O seu formato era um formato de coração, e ele era cercado por montanhas muito altas, montanhas gelosas, montanhas que tinha neve, eram muito geladas, com 200 metros de altura. E quando esse ar frio ele descia até as águas, ele se encontrava com o ar quente do mar, daquele lago, havia grandes tempestades. E é aqui que eu quero dizer para os irmãos, que quando Jesus manda, ele dá uma ordem que eles entram no barco, aqui eles vão entrar no barco, e Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus, quando dá essa ordem, ele sabe o que ia acontecer, o momento que aqueles discípulos iam passar. Ele já sabia, só que eles obedecem à voz do mestre e entram dentro do barco. E Jesus então agora sobe ao monte para orar. E lá onde ele está, a palavra do Senhor vai dizer então que já era na quarta vigília. Quando nós olhamos quarta vigília, nós podemos considerar entre 3 e 6 horas da manhã. Eles estavam afadigados de remar, estavam cansados. Por quê? Porque a tempestade havia se levantado e eles não conseguiam. Algo sobrenatural, algo fora do controle, algo que eles não tinham comando, porque era a natureza, a própria natureza agora estava enfurecida, estava açoitando o barco, estava entrando água dentro do barco. E esses discípulos agora, em meio à tempestade, em meio ao vento forte, eles começam a se apavorar, eles começam a sentir medo. E isso é normal, porque no meio de uma tempestade, e a tempestade geralmente quando ela chega de surpresa, ela não avisa, ela chega e ela vai arrasando, vai transformando todo o ambiente. E geralmente o ambiente onde nós estamos, onde estamos convivendo, é no meio da nossa família, muitas vezes é dentro da nossa casa, às vezes é dentro da igreja, independente, mas é no meio que nós estamos. Nós achamos que conhecemos aquele ambiente, nós achamos que temos o controle do ambiente, mas aí agora Deus permite um vento, Deus permite a tempestade, e agora esses discípulos se vêem no meio do barco, no meio do mar, remando, afadigados, porque pela força natural do homem, o homem não pode fazer nada. Mas aí chega um mestre como um fantasma, eles começam a sentir medo. O que eu quero te falar nessa noite, eu não sei qual é o momento da tua vida que você está passando, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual é o vento que está soprando, o que está acontecendo, o que ele está te oprimindo, mas eu tenho algo para te dizer, que um médico, nenhum homem pode determinar na tua vida aquilo que somente Deus pode fazer. Nós achamos, na força dos nossos braços, que nós conseguimos, que nós não precisamos de Jesus, que Jesus ele sempre vem em segundo plano, porque quando nós estamos passando por um momento difícil, o que nós fizemos? Não, eu vou dar jeito, eu vou vencer, eu vou conseguir, ninguém me para. Eu quero dizer para você que chegou aqui nessa noite, se não for Jesus na tua vida, se não for Ele na tua vida, na tua caminhada, te tomando pelo braço e dizendo para ti que Ele é que vai fazer, e Ele vai começar a mudar a tua vida, a tua situação, sozinho, com as forças humanas, ninguém consegue vencer, ninguém consegue passar pela depressão, ninguém consegue passar por um câncer, ninguém consegue passar por uma enfermidade séria, ninguém consegue passar por uma falência financeira, ninguém consegue passar por alguém que está nas drogas, ninguém consegue passar pelo alcoolismo, se não for Jesus na tua vida. Se tu não entregar a tua vida nas mãos do Senhor e confiar nele, entregar a Ele tudo aquilo que é teu, e aí não pertencer mais a ti, mas aí começar a pertencer a Deus, e Deus começar a agir na tua vida, não tem como vencer batalha.
E vamos ver agora. Esses discípulos conheciam Jesus. E eles sabiam do poder que Jesus tinha. E eles temeram. Eles temeram aquele momento, e é normal nós termos medo no momento que nós estamos passando por uma situação difícil. É normal. É normal que nós sentimos medo. É normal que a ansiedade, a angústia, a aflição, ela vem bater dentro do nosso peito. Porque tudo começa aqui dentro. E a maior tempestade que nós enfrentamos é a tempestade interna. Não é a externa, mas é aqui dentro. Aqui, quando Jesus permite esses discípulos agora entrarem no barco, passarem pela tempestade, Jesus está provando a fé deles. Jesus está provando aquilo que eles temiam. A fé está testando o medo deles. Por quê? Porque eles tinham que chegar até a outra margem. Mas para chegar até a outra margem, eles tinham que estar preparados. O que é isso, irmã Adriana? Ei, o Senhor está dizendo para mim e para você aqui nessa noite. Ele quer te levar para outra margem. Ele quer fazer coisa nova na tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o teu casamento. Ele quer salvar a tua família. Mas é preciso passar por esse momento. É preciso passar por essa situação para chegar no outro lado capacitado, estruturado, do jeito que Deus quer. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu olho para Pedro, um homem sanguíneo, um homem tremendo, e ele pede então que se realmente é Jesus, porque eu creio que aquela noite era uma noite escura, uma noite sombria, e quando eles começam a ver Jesus andando sobre as águas, quem sabe eles tiveram medo e imaginaram que fosse mesmo um fantasma, porque talvez não tinha uma lua bonita para clarear aquela noite no meio do mar. Agora Pedro então, ele pede então para ir até o mestre, e eu acho maravilhoso que ele vai andando sobre as águas, por cima das águas. Vocês imaginem nós podendo andar por cima das águas, caminhando, e agora ele caminha sobre as águas, mas quando ele começa a olhar para o seu lado, para a direita, talvez ele olha para a esquerda, e ele começa a ver, olhar, e aquelas ondas que açoitavam, aquele vento forte, aquilo tudo que se levantava, ele começa a afundar, ele perde o alvo, e o alvo é Jesus Cristo, e ele começa a afundar, e quando ele começa a afundar, ele começa a clamar Jesus, porque ele sabe que o único que pode fazer pela vida dele é Jesus. Agora ele clama por Jesus, e Jesus agora estende a mão, tira ele da onde ele está, entra no barco e acalma o vento. Aleluia! Aleluia! Se nós olharmos em Lucas 22 e 31, nós vamos ver que o Satanás pede para cirandar o trigo. Aí Jesus disse para ele: olha Pedro, tu vai me negar, mas eu já roguei por ti, já orei por ti. Deus não deu o livramento, Deus não deu o livramento de ele ser cirandado, mas permitiu que ele fosse cirandado como trigo. Sabe por quê? Porque lá na frente, quando nós olhamos, ele nega Jesus, ele corta a orelha de Malco, nega Jesus, e ali lá mais à frente, quando Jesus volta da ressurreição, ele se encontra com Pedro no mar, e aí então Pedro agora arrependido, e aí Jesus diz: olha, dá uma ordem para eles, ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de todo o poder. E aí vem o Espírito Santo, enche aquela casa com 120 pessoas, são batizadas com línguas estranhas, e ali então, quando Pedro sai para pregar a primeira vez, ele ganha mais de 3.000 almas. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui nesta noite? O que eu tenho para a tua vida, o plano que eu tenho para a tua vida é superior, é sobrenatural, é muito maior do que você está
Aleluia. Se nós olharmos, e essa semana Deus falou muito comigo, Jeremias 17:7, e ele fala o seguinte para nós, olha só: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar o fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e o perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aleluia. Aleluia. Temos que ser como árvores. Isaías 61 vai falar assim. Isaías é um profeta messiânico, e ele entrega a mensagem agora, que haveria um que chegaria e que ele ia pregoar a muita multidão, àqueles que estavam aflitos, aos cansados, aos oprimidos, aos abatidos, aqueles que ninguém dava nada pela vida deles. Agora vem esse que é considerado rei, mestre dos mestres, doutor dos doutores, senhor dos senhores. Ele vem agora, Messias. Agora Isaías, ele faz a sua profecia, e ele vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. É o Deus que te chamou para ser árvore plantada junto às águas do ribeiro. Ai, Aravassúvia, Naravachai. Ainda mais aqui, ó, Isaías 49, ele vai dizer o seguinte no 14 e no 15, que ele diz assim, ó: mas Sião já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher se esquecer tanto de um filho que cria, que não se compadeça dele, que o filho do seu ventre? Mas ainda que se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. Quem sabe você chegou aqui nessa noite dizendo: Jesus, Espírito Santo, tu me esqueceu. Essa prova eu não aguento mais. Vou parar, vou desistir. Meus amados, não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora de estacionar. É hora de prosseguir. Ah, mas irmã, tu não sabe da minha situação. Tu não está vivendo a minha história. Está difícil dentro da igreja, está difícil dentro da minha casa, está difícil no meu trabalho. Eita, tudo complicado, o vento tem soprado e parece que quer arrasar com tudo. E até a promessa que Deus me fez, eu não creio mais que seja verídico, que vai acontecer na minha vida. Eu tenho uma palavra ao teu coração nessa noite: não desista, esforça-te, tem bom ânimo, porque é Ele que vai dar força, é Ele que te dá coragem, é Ele que te dá ânimo, é Ele que te levanta, é Ele que te sustenta. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que diz em Salmos 1? Olha só, Salmos 1 vai dizer assim, ó: e pois será. Olha só, antes o Senhor, o seu prazer, o Senhor tem prazer naquele que medita na sua lei dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer
prosperará. Essa palavra, medite nela dia e noite. Não se assente à roda de escarnecedores. Não duvide daquilo que Deus tem para a tua vida. Quem sabe você tem chegado perto de pessoas, de escarnecedores, e tem dito para ti: para que tu estás dentro da igreja? Onde é que está o teu Deus que tu estás passando por isso? Onde é que está o teu Deus que tu está nessa situação? Onde é que está o teu Deus que ainda não te levantou? Onde é que está o teu Deus que a tua geladeira está vazia? Onde é que está o teu Deus que não te curou dessa enfermidade? Ei, o meu Deus, o teu Deus está aqui. É através do poder da palavra. Porque quando Jesus, em Mateus 4, ele é levado ao deserto, Satanás, depois de 40 dias, Satanás vem tentar ele, mas ele venceu Satanás pelo poder da palavra. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Rava sube anderecando e nagachai. O meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer na tua vida. Aleluia! Deus quer derrubar esse gigante que tem te afrontado, que tem tirado o prazer da leitura, que tem tirado o prazer da oração, que tem tirado o prazer de buscar a presença de Deus, que tem tirado a presença e a vontade de louvar o nome do Senhor. Porque desceu no coração a ira, desceu no coração algumas coisas que Deus não tem se agradado. Aleluia. Aleluia. Quando eu olho para o carvalho é uma árvore milenar. Ela tem uma vida longa de 2.000 a 3.000 anos. E ela é estudada. Os biólogos estudam essa árvore, porque ela é uma árvore gigantesca, cheia de galhos. E ela dá em lugares áridos. Ela não tem lugar para se posicionar. Mas se plantar ela ali num lugar seco, ela consegue ficar ali. E diz a palavra, e diz os estudos, que quando ela começa a descer as suas raízes vão se alongando. E elas chegam até 30 metros de profundidade. A raiz dela é maior, muitas vezes, do que o seu galho. Muitas vezes do que o seu tronco. O seu tronco são cheios de galhos, são cheios de folhas. E diz ainda que mesmo no tempo de inverno, essas folhas não caem, elas não murcham, elas são resistentes. E elas se alimentam, sabe do quê? De tempestade. Quanto mais tempestade vem, quanto mais vento vem, mais ela se alimenta, mais ela se fortalece. Ficam as marcas, as cicatrizes ficam. Ela começa a criar uma casca por fora. E essa casca, ela mostra o sofrimento dessa planta. Só que eu quero te dizer que quando passa o inverno, ela enfrenta todo o inverno difícil, todo o frio, e ela não cai as suas folhas. E quando chega a primavera, na primavera agora, ela vai cair as suas folhas, mas ela vai dar lugar para os frutos, para as flores. Sabe o que eu quero te dizer? Há algo novo de Deus chegando para esta igreja. Há um tempo novo chegando para esta igreja. Ei, quem sabe esta igreja está passando pelo inverno difícil. Quem sabe as folhas estão querendo cair, mas seja resistente como o carvalho e deixe para cair no tempo da primavera, que lá na primavera então as tuas folhas vão cair, mas vão dar flores e vão dar frutos. Aleluia. Aleluia. Fala mesmo, Espírito Santo. Meus amados, o carvalho, ele se fortalece.
na tempestade. É os ventos, é a chuva forte que dá estrutura para o carvalho. E quando Isaías fala em carvalho, Jeremias vai falar em carvalho, o salmista vai falar nas árvores plantadas. Sabe por quê? É esse exemplo, porque geralmente os profetas andavam sozinhos, pastor Neuri, e eles tinham muito tempo para admirar a natureza, e eles ficavam observando aquelas árvores, eles ficavam olhando a resistência delas. Por quê? Porque passava verão, passava inverno, passava tempo seco, chegava a primavera, estavam floridos, exalando um perfume. Aqueles frutos que aquelas árvores, muitos não consideravam aquelas frutos, mas aqueles frutos, eles eram medicinais, eram para curar vidas. Sabe o que o Senhor vai fazer com a minha e com a tua vida? Ele vai usar os teus frutos. Ei, quem sabe você hoje está chorando, quem sabe você hoje está sofrendo, quem sabe você hoje diz: eu não aguento mais esse deserto, mas o Senhor está dizendo para ti: ei, essa experiência vai ser para curar outras vidas que vão passar pela mesma situação, que vão passar pelo mesmo momento que tu está passando hoje, e tu vai poder dizer: olha, eu fui como um carvalho, que as minhas raízes foram profundas, veio o inverno, veio o vento forte, veio a tempestade, mas eu venci! Aleluia! Aleluia! Fique de pé, igreja. Oh, aleluia!